Muito bom dia! Sábado lindo, começando com um sol lindo aqui no Rio de Janeiro. E a gente aqui às 10 horas da manhã com o quê? Com o nosso Clube dos Milagres. O nosso encontro virtual, nosso Clube do Livro, inspirado por Deus, onde o Senhor nos disse que seríamos colecionadores de milagres. Eu não sei como é que está aí para você, mas na minha vida isso tem sido uma realidade. Glória a Deus por isso. E antes da gente começar, o que a gente costuma fazer, gente? Não sei se você lembra, na leitura aí diária da nossa semana, nós começamos o quê? Com oração. Somos o povo mais feliz dessa terra, o povo que ora, ama a palavra de Deus e ama se relacionar com esse Pai maravilhoso. Então, nada melhor do que começarmos orando a palavra. Feche seus olhos se você puder e vamos juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo que excede todo o entendimento, e para que sejamos cheios de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém, amém. Então vamos juntos, capítulo de hoje, capítulo 14, uma mente passiva. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa afirmação é certamente verdadeira no que diz respeito à área da passividade. A maioria dos cristãos não está nem mesmo familiarizado com o termo. Tampouco sabem como reconhecer os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigoso porque a palavra de Deus ensina claramente que devemos estar alertas, sóbrios e ativos, que devemos reavivar a chama e agitar o dom que há em nós. A definição da palavra passividade é a ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O diabo sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota do cristão. Enquanto a pessoa está se movendo contra o diabo usando sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ela estará com sérios problemas. Tantos cristãos são tão governados emocionalmente que qualquer ausência de sentimento é tudo o que precisam para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer. Eles louvam se sentirem vontade, doam se sentirem vontade, são fiéis ao que dizem se sentirem vontade, e se não sentirem vontade, não fazem nada. O espaço vazio é um lugar. Efésios 4:6, nem deis lugar ao diabo. O lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Uma forma de manter pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. O diabo pode ser lançado fora, mas ele vagueia em lugares secos por uma temporada. Quando ele retorna para o seu antigo lar e o encontra vazio, a Bíblia diz em Lucas 11, do 24 ao 26, que ele volta e traz outros demônios com ele. E a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Olha o que ela fala aqui, isso é muito sério, olha. Por essa razão, jamais tentamos lançar fora um espírito mau de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída a como encher o espaço vazio, senão a condição daquela pessoa fica pior do que antes. Eu não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau
tenha um espírito mau, mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus. O indivíduo pode lançar fora conceitos repetidamente, mas eles voltarão imediatamente até que ele aprenda a preencher o espaço vazio com uma forma de pensar correta. Há pecados, ela vai falar aqui, agressivos ou pecados de execução, e há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Por exemplo, um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas pode também ser destruído pela omissão de palavras bondosas de apreciação, que deveriam ser ditas, mas nunca foram. Olha como isso é sério. Superando a passividade. Ela vem com as histórias que a gente ama, que deixa a gente mais íntimo aqui da nossa amiga Joy, dela e do Dave, quanto o Dave era passivo, quanto ela era agressiva. Isso causou muito problemas no relacionamento deles. E na página 142 diz assim, quando um cristão está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou talento, essa área particular começa a atrofiar ou tornar-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, menos ele quer fazer. Aí ela dá um recado aqui para todos nós e a gente recebe, toma vergonha e vai fazer isso que ela está falando para a gente fazer. Um dos melhores exemplos é o exercício físico. Ah, gente, é uma luta vencida. É uma luta vencida, porque estamos renovando a nossa mentalidade e não somos mais os mesmos. Glória a Deus por isso. Aí ela falou ali que estava num programa e é difícil, né? Programa de atividade física era difícil. No início, cada vez mais, o corpo dói. Mas quanto mais você se expõe àquilo, melhor você fica e mais você consegue fazer. Quanto mais tempo eu não fazia nada, pior ficava a minha condição física. Isso é uma realidade. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada a não utilização dos meus músculos. E aí ela conta um pouquinho, né? Você que já leu, né? Se não leu, gente, lê esse capítulo, que esse capítulo é maravilhoso. As histórias que ela conta, a gente se coloca nas histórias, porque ela vai contar aqui do Dave em relação a o posicionamento dele da vida de oração, da vida de leitura da palavra, que ele começou a acordar às 5 horas da manhã, e ali era uma luta, que às vezes ele dormia, não conseguia fazer aquilo que ele tinha proposto com Deus. E ela fala que não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, é uma constância que isso vai ser quebrado. É aquilo que a gente está no capítulo 14 e não somos mais os mesmos antes de lermos o livro e do início do capítulo, porque é algo a ser experimentado. Por isso que é bom um capítulo por semana, que dá tempo na semana da gente meditar, dá tempo da gente ler, dá tempo da gente marcar o que Deus falou no nosso coração e colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. Ela fala a revelação do Espírito Santo sobre essa condição, né? Só conseguimos mudar, ser transformados com a revelação do Espírito Santo sobre essa condição chamada passividade. A passividade é uma das condições mais difíceis de ser superada, porque, como mencionei, não há sentimentos para emprestar suporte. E ela fala ali, né, depois ela traz a honra para ele, quem ele é, quem ele se transformou, que já era uma realidade, mas ele lutava contra isso. A condição de passividade pode ser superada, mas o primeiro passo para superar a passividade nas ações é superar a passividade na sua mente. Essa frase é maravilhosa. A condição de passividade pode ser superada, glória a Deus por isso. Mas o primeiro passo para superar a passividade nas ações é superar a passividade na mente. Primeiro, né, temos que tomar... Ela fala que Dave não poderia ter o progresso até que tomasse a decisão e mudasse sua maneira de pensar. Então, primeiro mudamos a maneira de pensar, que ela fala, a ação correta acompanha o pensar correto. Romanos 12, 2, que o Senhor nos revela uma porção nova nesse versículo que muitas vezes conhecemos, mas não o colocamos em prática. E não vos conformeis com este século, mundo moldado e adaptado de acordo com seus costumes externos superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente,
por seus novos ideais e novas atitudes. Pessoa alguma jamais andará em vitória, a menos que entenda e opere nele. A ação correta acompanha o pensar correto. Você não modificará seu comportamento até que modifique seus pensamentos. Esse capítulo ele praticamente foi todo grifado, porque é muita coisa boa. Na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro e a ação correta o segue. Creio que a ação certa ou comportamento correto é fruto do pensar corretamente. Muitos cristãos se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto de luta. O fruto vem como resultado de permanecer na videira. E permanecer na videira envolve ser o quê? Obediente. Ela fala que sempre usa Efésios 4, 22 a 24. Que diz assim, o verso 22 diz: Vos despojeis do velho homem, desvesti-vos e jogai fora vosso velho e não renovado, em que caracteriza a vossa maneira anterior de vida e que se corrompe segundo a concupiscências e desejos que brotam do engano. O verso 24 continua o pensamento dizendo: E revestais do novo homem, ou regenerado, o eu regenerado, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Assim, vemos que o verso 22 basicamente nos diz para pararmos de agir inadequadamente. E o verso 24 nos diz que para começarmos a agir adequadamente. Mas o verso 23 é o que eu chamo de ponte bíblica. Ele nos diz como ir do verso 22, agindo inadequadamente, ao verso 24, agindo adequadamente. E vos renovais constantemente no espírito do vosso entendimento, da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. É impossível ir de um comportamento errado a um comportamento correto sem primeiro mudar o seu pensamento. Ela conta aqui de um caso de um rapaz que foi orar, né, que lutava contra o pecado da luxúria, e o que todos oravam por ele, mas ela falou o que era mais importante. Temos que mudar que se queremos mudar um comportamento, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. A mente é frequentemente a área na qual as pessoas brincam com o pecado. Jesus disse em Mateus 5, do 27 ao 28, Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. O caminho para ações pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos. Ela conta um outro testemunho de uma mulher que tinha uma idealização de um casamento na cabeça dela e a realidade que ela estava vivendo era contra. Aquilo ela vivia frustrada naquele casamento. Mas quando ela decidiu mudar o seu pensamento em relação àquilo, né, ela fez gabinete, ela foi cuidada, tratada, aconselhada e começou a mudar sua forma de pensar, o seu casamento e todo mais refletiu a realidade daquilo que ela estava pensando baseado na palavra. Fixe sua mente no que está acima. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo para uma nova vida, portanto, compartilhando sua ressurreição dos mortos, buscai e tende como objetivo as coisas, os tesouros ricos e eternos lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, fixai e mantende vossas mentes nas coisas lá do alto, nas coisas mais elevadas, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, de 1 a 2. Observamos outra vez o mesmo princípio. Se você quer viver a vida ressurreta que Cristo providenciou para cada um de nós, então busque essa vida nova e poderosa, fixando sua mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que se queremos uma boa vida, então devemos manter nossa mente em coisas boas. Muitos cristãos querem uma vida boa,
mas estão passivamente sentados, desejando que alguma coisa boa lhe aconteça. Frequentemente, eles têm ciúmes dos outros que estão vivendo e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Se você deseja vitória sobre seus problemas, se você verdadeiramente quer viver uma vida ressurreta, você deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo e não passivo. A ação correta começa com o pensamento correto. Não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher pensamentos corretos. E o capítulo da semana que vem é o capítulo 15. Nós vamos falar sobre a mente de Cristo, um novo coração, um novo espírito. Supere a depressão. Medite em Deus e nas suas obras. Tenha comunhão com Deus. É um capítulo bem extenso. Se qualquer coisa ficar muito grande, a gente divide ele em duas partes. Lê ele... não, vamos ler ele todo? E de repente o vídeo eu vou precisar fazer em duas partes. Vou ver aqui o que é melhor, porque a gente já vai começar na outra semana a parte 3, que é mentalidade de deserto. Então é importante a gente finalizar o capítulo 15. Então eu quero ler mais uma vez esse finalzinho aqui para você. Se você deseja vitória sobre problemas, se você verdadeiramente quer viver uma vida ressurreta, você deve ter força de caráter. Você deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo e não passivo. A ação correta começa com o pensamento correto. Não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher os pensamentos corretos. Pai, muito obrigado por mais um capítulo lido, Deus. Muito obrigado porque estamos juntos nessa jornada. É a realidade que o Senhor tem para nós como colecionadores de milagres nesse tempo. E eu declaro, Pai, mais fome e sede por mais da Tua presença. Decisão, Pai, de buscar a Tua palavra e renovar a nossa mente, a nossa mentalidade com aquilo que o Senhor diz a nosso respeito e aquilo que o Senhor diz em relação a tudo que nos cerca e nos envolve. Eu creio, Pai, que toda passividade está sendo quebrada na nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, só o Senhor pode sondar os nossos corações no mais profundo. Nós te damos essa liberdade nessa hora. Sonda-nos. Vê se é em nós algo que não te agrada, algo que não está em concordância com a tua palavra. Vai, Senhor, vasculha o íntimo do nosso ser, nosso interior, Deus. Vê se é em nós, Deus, algo nessa área, alguma área específica, estamos agindo com passividade e nós queremos renovar a nossa mentalidade com a tua palavra e nos tornarmos, Pai, aqueles que o Senhor criou para esse tempo, respondendo em obediência à tua palavra e decidindo, Pai, pensar nas coisas do alto. Toda passividade, todo pensamento, Deus, errado, gerando a passividade, eu cancelo agora no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, pensamentos alinhados à Tua palavra. Somos filhos amados, cheios do Teu Espírito Santo. Temos ousadia, coragem em Ti. Nada pode nos parar, nada vai nos desanimar, porque a verdadeira alegria habita dentro de nós, está sobre nós e tem fluído através de nós. Nós cremos, Pai, que vamos continuar vivendo os melhores dias sobre a face da terra, em liberdade de vida, porque é nosso direito, em sabedoria do alto que está sendo derramada sobre nós a cada nova manhã. Senhor, em liberdade, Deus, de toda a cadeia, de toda a prisão, porque somos filhos livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Não vamos nos submeter a jugo de escravidão. Somos livres em Cristo Jesus. Tomamos posse, Pai, da realidade de quem somos em Ti, vivemos essa realidade. Espírito Santo, amigo maravilhoso, o que faremos juntos hoje? Nos conduz a cada um de nós aqui, Pai, nos leva à prática da Tua palavra. Não queremos ser apenas meros ouvintes, sabedores, Pai, inteligentes, sábios na Tua palavra, senão estamos fazendo nada com isso. Queremos a Tua sabedoria para praticar a Tua palavra em cada área das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque pensamentos de que hoje eu não ia fazer nada, não estou falando de descanso, de desfrutar a vida e o descanso que o Senhor tem, que é direito nosso também, nos finais de semana, todos os dias. Mas eu estou falando, Pai, de algo de procrastinação, de preguiça. Eu quebro isso na autoridade do nome de Jesus,
para que a gente viva a novidade de vida que temos em Cristo. No nome poderoso de Jesus, amém. Vê ao meu coração para que você invista mais um tempinho aí na presença de Deus e deixe Ele ministrar o seu coração. Não sou eu que vou falar com você, eu percebo que é o próprio Espírito Santo que quer ministrar ao seu coração. De repente você estava aí abatido, prostrado, e o Senhor só quer que você se levante e dê uma volta no seu quarteirão, olhando e contemplando, procurando Ele na beleza daquilo que Ele fez. Ou então que você se levante, faça um almoço gostoso para sua família, ou que você se levante, faça uma atividade prazerosa para você, seja ler um livro, fazer um bom café da manhã. Deixa o Espírito Santo te conduzir nesse sábado maravilhoso, tirando toda a passividade. Ah, mas eu não tô afim. Não tô falando de discernimento de você, não é para eu estar ali, é para eu estar aqui. O próprio Espírito Santo vai tratar em nós a questão de uma preguiça que vem consumindo e tipo, não tem vontade mais de fazer nada, não tem a vida, a verdadeira vida, a vida eterna habita dentro de nós. E todo pensamento de desistência, todo pensamento de derrota, todo pensamento de desânimo não provém do Senhor, porque Ele tem sim bons planos para cada um de nós. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela continua sendo e sempre será boa, perfeita e agradável em todo tempo. Então renove a sua mentalidade aí no seu devocional, na leitura da palavra que você vai fazer com o Senhor, naquilo que Ele tem direcionado. Então eu te encorajo a investir tempo na presença, nessa intimidade tão maravilhosa que o Senhor quer ter conosco, além aqui do nosso Clube dos Milagres. Deus te abençoe abundantemente. Semana que vem nós voltamos um capítulo aí mais extenso, mas para falar sobre a mente de Cristo, que já é uma realidade na minha e na sua vida. Deus te abençoe abundantemente. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Deixe o seu like para que também esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E nos encontramos sábado que vem. Não se esqueça, em fim de semana abundante. Não se esqueça, há muito mais. Bora! Beijo grande. Até segunda para a nossa leitura diária, mas no Clube dos Milagres até sábado que vem. Deus te abençoe. Tchau, tchau.